Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2025 aqui no canal. Hoje escolhi um lugar que eu adoro na cidade, que é o Parque Solon de Lucena, aqui em João Pessoa. Um lugar que me deixa tranquilo, relaxado, para poder conversar com vocês a respeito desse tema que há muitos anos, há bastante tempo, venho amadurecendo e hoje sinto que é o momento ideal, o momento oportuno para poder conversar com vocês. Eu acredito muito no ditado que fala assim: para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, para quem lê o título desse vídeo, já deve ter entendido ou subentendido o que eu venho falar com vocês aqui hoje. Pois bem, eu não considero como sair do armário ou me revelar. São dois termos que eu não gosto muito de utilizar, mas eu acredito que hoje é o dia em que eu tiro as dúvidas, em que eu acabo com qualquer tipo de especulação ou achismo a respeito de minha pessoa e da minha sexualidade. Pois bem, o ano de 2025 é um ano bem emblemático aqui para o canal, onde vou completar, junto com vocês, 10 anos de interação, além de que também farei 30 anos de vida. 30 anos é uma fase que as pessoas dizem que é a melhor fase da vida, é os 30 anos. Então, eu acho que esse é o momento justo. 10 anos de canal, 30 anos de vida, é o momento ideal para conversar com vocês a respeito disso. Então, dada a introdução, vamos ao que interessa. Desde muito pequeno, eu sempre fui diferente das outras crianças, dos outros meninos. Eu nunca gostei de jogar futebol, nunca gostei de empinar pipa, de jogar bolinha de gude, nunca gostei. E por isso as pessoas olhavam para mim de uma forma diferente, como um garoto, um homem, um menino, não gosta dessas coisas que são coisas de menino. Mas eu nunca gostei e as pessoas nunca compreenderam isso. Pelo contrário, me julgavam. E eu fui crescendo e meus gostos sempre foram diferentes. E sempre fui muito delicado, muito emotivo. Então, isso já gerava um estranhamento nas pessoas, Na minha infância, eu passei por muitos momentos que eu lembro até hoje que me marcaram bastante. Como, por exemplo, eu estava comendo um salgadinho e eu pegava ali de um em um. E uma pessoa chegou para mim e falou: se pega assim, ó, com a mão cheia, é assim que um homem come. E isso marcou bastante, sabe? Porque o simples ato de comer um salgadinho já fazia com que alguém viesse e me repreendesse pelo fato de eu não estar comendo como se deveria comer, porque comendo daquele jeito era de menininha e eu era um garoto, então eu precisava me comportar como um garoto. Na rua, os outros garotos olhavam para mim e me chamavam de bichinha, de menininha, enfim, todos esses nomes pejorativos que se usam para discriminar uma criança que é diferente do padrão, é diferente dos demais. E essas coisas que aconteceram durante a minha infância me marcaram muito, porque aí começou o processo de não aceitação de quem eu era, tá? E durante a minha adolescência, que eu considero a parte mais difícil, é que eu mais me auto-repreendi, porque eu comecei a ter entendimento de que os meus comportamentos não condiziam com o padrão, com o que as pessoas esperavam de mim, de que eu precisava ser um
um homem, que eu precisava gostar de meninas, que eu precisava ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse e não aquilo que eu sempre fui. E foi nessa fase, principalmente na escola, que eu me auto-repreendi. Eu não conseguia olhar para uma menina e ter o mesmo sentimento que eu tinha ao olhar um outro garoto, né? Uma outra pessoa do mesmo sexo que eu. E isso aí me doía bastante, porque na escola também sofri muito bullying a respeito disso. Nossa, tinha uma colega minha, né, ali por volta do 8º ano, que ela vivia sempre na expectativa de que eu fosse contar para ela a minha sexualidade. E todas as vezes que ela chegava para mim e dizia que eu falava para ela, eu quero te dizer algo, ela já dizia, tu é gay. Eu, não é isso, desconversava, contava outra história, porque de fato não era aquilo que eu ia me abrir para ela, né, que eu ia dizer para ela. E durante a escola foi bem difícil para mim, porque eu não podia ser 100% eu, então eu vivia excluído dos grupos. Eu não me encaixava no grupo dos meninos, assim como eu não me encaixava no grupo das meninas, nem no grupo das pessoas que eram homossexuais, né? Enfim, eu não me encaixava em nenhum grupo, porque essa era a realidade, né? Então eu vivia no grupo dos excluídos, aquelas pessoas que eram mais deslocadas dos grupos, eu estava ali. E geralmente eram outras meninas. Eu sempre tive muito mais afinidade com meninas do que com garotos. Na minha infância também, como eu não gostava de futebol, não gostava de empinar pipa, de bolinha de gude, nem daquelas brincadeiras agressivas de luta, enfim, aquela coisa que geralmente criança, garotos têm ali, de estar querendo brincar de luta e tudo mais, eu nunca gostei, porque, como falei, sempre fui muito frágil, digamos assim. E na minha infância acontecia de eu brincar muito mais com meninas do que com meninos. E aí eu ouvia dizer que era para haver uma separação. Menina brincava com menina, menino brincava com menino. Não podia se misturar, né? E fui crescendo com isso. Na escola sofri muito, como já relatei. Até que fui chegando ali próximo aos meus 13, 14 anos, quando eu realmente me repreendi de uma forma que eu disse, eu não posso pensar mais nisso, eu não posso mais ser assim. Até que aos 15 anos, por alguns problemas em casa, que não tinham nada a ver com isso aí, eu acabei indo para a igreja. E nessa fase que eu estive na igreja dos meus 15 aos 23 anos, foi também a fase que eu mais me auto-repreendi, que eu menos me aceitei como eu era. Porque a gente sabe, né, como é a realidade de uma pessoa homossexual, de uma pessoa gay, dentro da igreja. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes nessa fase da minha vida, porque isso já mexe em um outro âmbito, em uma outra seara, em um outro caminho que eu não quero andar nesse momento. Mas dos meus 15 aos 23 anos, eu me repreendi de uma forma absurda. Até que quando eu cheguei aos meus 23, em que eu já tinha passado toda a fase da minha adolescência, aquela fase do descobrimento, das paixões, dos namoros, que eu, de fato, tive várias tentativas, mas todas elas frustradas, porque nenhuma menina queria se relacionar comigo.
Então, cada tentativa era uma frustração nova e isso foi me deixando cada vez mais triste por não estar sendo eu. Até que aos 23, aos 22, eu comecei a me relacionar com uma garota. Nos relacionamos 8 meses, até que eu decidi que não era justo aquilo ali. Não era justo eu estar com uma pessoa e não ter o sentimento devido. E foi quando eu decidi que era o momento de me afastar dela e ser quem eu era. Foi quando a minha mente se expandiu, sabe? Foi o momento em que eu pensei, vem cá, eu tô vivendo a vida que as pessoas querem que eu viva e não sendo quem eu sou. E a partir daí, eu findei esse relacionamento e fui viver a vida tal como ela é. Não é fácil abrir o coração assim, mas eu, nos últimos meses, pensei bastante e senti que esse era um momento. Então, dando sequência, já aos meus 23 anos, nessa época eu estava na faculdade, eu cheguei para minha mãe, assim, numa conversa que a gente estava tendo, e falei para ela. Ela vinha comentando sobre uma outra pessoa, né, que também gostava de pessoas do mesmo sexo que ela. E, né, no meio dessa conversa eu falei, e se? Só que na mesma hora eu me arrependi. Eu me arrependi porque foi por impulso. Mas aí minha mãe, óbvio, né? Mãe é mãe, ela conhece o seu filho, sua filha, ela vê, mesmo que não comente, mas ela sabe do que se passa. Então ela insistiu para que eu falasse, ela disse, e se o quê? Eu não tentei desconversar ali, ela, e se o quê? Aí naquele momento que eu tava meio assim, em dúvida, se contava ou se não contava para ela, eu acabei dizendo assim, e se eu gostasse de menina, mas também gostasse de menino? Aí ela parou assim, olhou para mim e disse, normal, você continua sendo meu filho. Caramba! Aquilo ali para mim foi tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu realmente necessitava, né? O apoio da pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que me deu a vida, né? Que me gerou, que me educou. Então, aquela resposta para mim foi essencial. E aí, aquele conselho de mãe, né, todo o cuidado. A mãe não quer ver um filho sofrer, então ela fez toda aquela orientação, aquela palestra, tudo aquilo ali eu ouvi, absorvi. Falei para ela que não se preocupasse, que eu continuaria sendo eu mesmo, que nada mudaria. E bom, a partir de então, nós nos tornamos melhores amigos. Porque até aquele momento, o meu relacionamento com a minha mãe era um pouco frio, no sentido de que eu não me abria para ela, ela não se abria para mim. Era um relacionamento bem tradicional de mãe e filho, né? Ainda mais que eu já era adulto, então era cada um cuidando da sua vida e que ninguém se intrometesse na vida do outro. Mas a partir desse momento, tudo mudou, melhorou da água para o vinho. A forma como minha mãe passou a me tratar,
a abertura que eu passei a ter com ela foi incrível. Foi de fato uma virada de chave. A partir daí, aos poucos, eu fui deixando as coisas fluírem e eu disse para mim mesmo que eu não precisaria chegar até as pessoas para dizer eu sou isso ou eu sou aquilo. Porque eu sou eu. E as pessoas me veem e tiram as suas próprias conclusões. Eu não acho justo que a todo instante eu precise estar me justificando para outras pessoas. Mas mesmo tendo essa consciência, eu achei que era justo contar para as pessoas mais próximas, a minha irmã, aos amigos mais próximos, e assim eu fiz. E assim como na minha infância, eu sempre tive muito mais afinidade com mulheres. Então, eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos, conto nos dedos. E as minhas duas melhores amigas são amigas, né? São mulheres, são minhas duas melhores amigas. E a elas eu compartilhei sobre isso e também fui super bem acolhido, super respeitado e nada em nosso relacionamento, né, em nossos relacionamentos mudou. Falei para minha irmã, ela também super me abraçou, super me acolheu. E isso reforçou mais ainda o fato de que se eu tenho as pessoas importantes do meu lado, o mundo que se exploda. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Esse vídeo aqui não é um pedido de aprovação, meus amigos. É apenas uma forma de deixar claro, para que não haja dúvidas, para que não haja especulação, porque as pessoas vêm, elas observam, tiram suas conclusões e muitas vezes, sem saber de fato o que se passa, atacam gratuitamente outras pessoas. E eu não quero que isso aconteça. Quem está aqui hoje nesse canal está por tudo que ao longo desses 10 anos eu venho apresentando. Eu sei que muitas vezes alguém que se inscreveu no canal se inscreveu por se identificar com a minha pessoa. Então, se agora em 2025, diante de tudo isso que eu falei, você continua se identificando comigo, que ótimo, que maravilha! Vou adorar tê-lo aqui por todos os próximos anos que virão. Mas se por acaso, a partir de então, você não mais se identifica comigo por esse motivo ou por qualquer um outro, sinta-se à vontade, vá em paz. Siga seu caminho. Que fiquem somente aquelas pessoas que colocam o respeito acima de tudo, acima de todas as diferenças. Porque o que eu compartilho aqui hoje não diz respeito a nada disso. Eu compartilho aqui as minhas experiências, minhas viagens, um pouco de tudo. Mas nunca nesse canal o foco foi minha vida particular. Hoje, nesse vídeo, eu abro uma exceção, eu abro o meu coração para vocês. E a única coisa que eu espero é compreensão. E se não houver, pode seguir seu caminho. Vá em paz. E aos que ficarem, muito obrigado por todo o apoio. Vocês são incríveis, de verdade. Vocês mudaram a minha vida. Essa é a realidade. É isso, meus amigos. Daqui pra frente,
eu sinto que tudo ficará mais leve, tudo fluirá da forma mais natural possível, porque hoje eu acredito que eu mostro para vocês o único detalhe que faltava. E é isso. Eu fico até sem palavras, sem saber como expressar o sentimento de conseguir chegar aqui e de forma fluida, contínua, conseguir conversar com vocês sobre um tema tão delicado e que eu sei que muita gente passa pela mesma situação e não conseguem ter a mesma coragem de se abrir, de mostrar de fato quem são, por medo dos julgamentos, por medo de tudo que a gente sabe que pode acontecer. Mas eu acho que a coragem, a autoconfiança, ela rompe qualquer barreira. E eu espero que, se talvez alguém que me assista esteja passando também por essa mesma situação, dê tempo ao tempo, seja você mesmo, não ligue para a opinião das pessoas e tudo vai se encaixar, tudo vai fluir de forma natural. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Desde já, meu muitíssimo obrigado pela sua atenção, né? E nos vemos no próximo vídeo, numa próxima aventura. Um cheiro no coração de vocês. Tchau, meus amigos.